Decola Lama Zero, Gol 5629. Mais uma semana, sejam muito bem-vindos aqui ao Farol de Pouso. É um prazer ter vocês aqui com a gente por mais um episódio. Já curta, compartilha, manda esse episódio para alguém que quer conhecer uma operação diferente, uma possibilidade de trabalhar um dia com eles, quem sabe. Mas antes disso, eu tenho que mandar o nosso agradecimento, nosso reconhecimento dos nossos parceiros e apoiadores aqui do podcast. Começando pela Hangar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação. Temos também a Realizar, escola de voo lá no município de Torres, no Rio Grande do Sul, para você tirar suas carteiras e seguir carreira profissional, voar mundo afora. E, obviamente, se você quer voar profissionalmente, uma das ferramentas mais importantes que você precisa ter é CRM. E, para isso, nós temos a FCT Human Development, que vai te ajudar a implantar a CRM na sua operação e também na sua vida. Entre em contato com eles, que eles têm várias coisas legais para te ajudar lá. E, por último, nós temos também o FP Aviation, que é o nosso projeto aqui do Farol de Pouso, que te ajuda você com o seu certificado de ICAO para você fazer o seu treinamento, se preparar para a prova de inglês, para voar internacionalmente. Para você que está almejando entrar numa companhia aérea, num táxi aéreo, entre em contato com a gente, que nós temos preparatório para as entrevistas técnicas. E também para você que está pensando em expatriar. Dito isso, hoje eu estou com uma tripulação simples, estou eu e o Félix para receber um grande convidado, o professor Elones Ribeiro. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Farol de Pouso. Bom dia a todos, bom dia Henrique, bom dia Félix. E quero dizer que é um grande prazer poder participar com vocês aí, é a segunda oportunidade que o Félix me oferece. Mostra que você estava começando o Farol de Pouso, né, um bom tempo atrás, e agora essa outra oportunidade, eu já estou num outro rumo, tá, que é a Unier, e eu vou poder contar um pouco para vocês aí da minha trajetória dentro da Unier e o que a Unier fazem. Ok? Fala. Pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui, é uma alegria estar de volta. A gente, como vocês sabem, a gente tem bastante dificuldade de acertar as escalas, graças a Deus tá todo mundo voando, as coisas estão andando bem, e é uma honra estar aqui, como a gente sempre fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Uma honra rever o professor Elones, né? Nosso grande, ilustríssimo mestre, que nos ajudou e nos apoiou muito na fase da nossa formação, foi o grande diretor lá da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC do Rio Grande do Sul, na época que eu, Pigato, acho que na época do Conrado também, não, na época do Conrado ainda, acho que o Conrado ainda foi na época anterior, que foi da Chausa, né, mas especialmente da nossa época, assim, da minha turma, a gente tem muita gratidão em receber, sempre falar e rever o senhor é uma alegria imensa. E como a gente começou aqui falando já, né, e o Henrique já deu a introdução, eu acho que é um bom momento da gente falar, assim, né, tentar recapitular esses últimos anos e como é que foi a sua entrada nessa novidade, dessa aviação da Unier, professor Elones. Então, explica pra gente lá como é que foi um pouco sobre isso. Bom, a minha trajetória na Unier começou durante finalzinho já da pandemia, tá? E eu estava em casa, a PUC tinha me dispensado, né, como a PUC dispensou toda aquela equipe nossa de grandes professores que compartilhasse contigo, né, a tua formação, o Debrando, o Bittencourt, pessoas assim que eram praticamente o nossa espinha dorsal do curso, né, e outros professores também foram embora. Aí eu estava em casa, né, agora deu, vou ficar em casa um tempo, vou fazer um ano sabático aí, 1 ano, 2, 3, 6, sei lá, não tinha perspectiva praticamente de nada. Aí o Aeroclube do Rio Grande do Sul me convidou para mim fazer um curso de gestão universitária, gestão aeroportuária. E eu fiz, nesse meio tempo, acabei fazendo, montei um curso todinho de gestão, né, e voltada nessa área administrativa. E o Aeroclube encaminhou o MEC e o MEC aprovou o meu curso, tá? Mas aí eu estava pensando, depois falando com a família, vou ter que ir lá para Eldorado, sempre. Eu falei, eu não sei se eu falei, foi o Aeroclube de Eldorado, o Schmidt que havia me convidado isso aí. E aí eu acho que já está na hora de descansar um pouco, né? E aquela rotina que ele queria que eu fosse novamente
um CEO lá, um gestor do curso, né? E eu disse, já passei 25 anos e meio na PUC dando aula, tá? Sendo desses 25 anos e meio, desde a fundação do curso, tá? E depois, até em 2004, eu assumi a direção, no lugar da professora Maria Regina, e fiquei até 2017. Fiquei 13 anos na direção do curso. E a gente sabe que a gente gosta daquilo ali, mas é muito estressante, né? Tu te envolve em muitas ofícios, te envolve em muitas faces que tu tem que prestar contas para aquilo que tu fazes ali. É envolvimento com alunos, né? Nós tínhamos 3. Naquela época, nós respondíamos para 3 instituições, o MEC, tá? A ANAC, no final, antigamente era o DAC, depois ficou a ANAC, e depois o CENIPA, que os alunos, no começo do curso, saíam como agentes de segurança de voo, depois passaram para elemento credenciado. Então, nós tínhamos aquele envolvimento todo com essas 3 instituições. Aí eu disse, olha, eu vou deixar o curso lá com o Schmidt, lá tem pessoas capacitadas, bons profissionais, para que possa levar. Aí eu pedi para o Schmidt, até eu estava representando o Aeroclube, né, junto ao CENIPA nessa época, algumas atividades eu representava o Aeroclube de Eldorado. Aí eu já estou com vontade de ficar em casa, fazer um outro caminho. Aí nesse tempo, falei para o Schmidt, aí o Valdir, que estaria hoje aqui conosco, e por estar voando, não pôde comparecer. O Valdir foi meu colega de Aeroclube de muitos anos, quando o Aeroclube era em São Leopoldo. E fizemos um curso de instrutor junto, demos instrução de voo na mesma época lá. E aí eu estava em casa. E o Valdir entrou na Unier e depois ele foi galgado ao posto de diretor de operações. E as operações lá, a Unier cresceu, e envolve muitas atividades, né? Tanto a gente opera com o Unimed, o aeromédico, quanto o executivo. Então a Unier cresceu bastante, e o Valdir não estava dando conta, era muita papelada, envolvia ANAC, envolvia DCEA, então a gente estava sempre com algumas atividades. O Valdir estava sempre atarefado além do voo, ele se preocupava com a escalação de pessoal e tinha que estar lá junto da empresa, não tinha que estar... Você sabe como é que é operações de voo, é uma cozinha do inferno, então todo mundo se vira lá. Aí eu estava em casa, aí o Valdir me liga. Elon, como é que tá? Tudo bem, isso aqui? Pato, eu queria que tu me indicasse um cara que soubesse, que desse aula, um cara que soubesse a legislação ANAC, a legislação DCEA, um cara assim que possa trabalhar com operações. Tu sabe de alguém que possa te formar? Aí eu fui pedindo informações para ele foi dando, ele disse, eu sei, de um cara bem legal que vai te ajudar nisso aí. E ele, quem? Eu. E o Valdir. Aí o Valdir, ficou contente, já vim aqui hoje de tarde, preciso falar contigo, não sei o quê. Ele estava realmente precisando de alguém que ajudasse ele lá, né? Aí nesse meio tempo, eu disse, não, amanhã eu vou lá contigo. Amanhã eu vou lá contigo e a gente acerta tudo lá. Aí no outro dia fiz uma entrevista com o Valdir e o nosso diretor-presidente, o Dr. Maurício Goldbaum, e comecei a trabalhar lá no Unier. Tem uma escala relativamente boa de trabalho, né? O próprio Dr. Maurício me estipulou, e aí eu comecei envolvimento com toda aquela parte burocrática, né? Vou trabalhar somente papéis, né? Trabalho junto com a ANAC, a gente manda atualizações do MGO, do Manual Geral de Operações, do Programa de Treinamento Operacional, do PTO. Então, a gente está sempre trocando figurinhas, a Unier com a ANAC, né? Você sabe que a aviação, compra um avião novo, que nem veio um avião novo agora. Envolve uma série de procedimentos, tá? Então, para colocar o avião em operação, estamos aguardando ainda, já mandamos o código hexadecimal para a homologação do RVSM. Ele é homologado RVSM nos Estados Unidos, mas não é homologado RVSM no Caribe, South America, no CARSAMA. Então, tem vários envolvimentos ali, né? E, para mim, eu gosto muito de trabalhar lá no Unier, uma equipe muito legal,
pessoal, a gente trabalha praticamente todos nós com uma equipe, a operações é do lado do CCV, do Centro de Controle de Voo. Então, a gente é bem unido ali, com a manutenção também, pessoal de manutenção muito prestativo, muitos profissionais, assim, bastante qualificados, né? Tanto é que estamos há 27 anos de operações, tá? Não tivemos nenhum acidente, nem incidente. Então, a gente reserva muito pela segurança operacional, a segurança de voo, de todos os aspectos, né? Para nós é muito importante. Então, para isso, a gente procura sempre estar alinhado com as diretrizes que a ANAC nos impõe, que o DSEA nos orienta. Então, a gente está 27 anos e meio nesse serviço aqui. Vamos voltando lá atrás um pouquinho, professor. Quando você falou lá que a Unier ela faz tanto a parte de aeromédico e a parte de aviação executiva. Sim. Como é que funciona essas duas operações, assim? Falar um pouco de uma e falar um pouco da outra, por favor. Tá. Antes eu vou fazer um pequeno histórico, tá, Félix? Um pequeno histórico, o que é a Unier? Muita gente não conhece o que é a Unier. É a Unier, é a Unimed, não é a Unimed, o que é? Ela hoje é considerada a maior empresa do sul do Brasil, da região sul, tá? No transporte aeromédico, tá? Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, nós somos praticamente absolutos aqui. E no transporte executivo. Sabemos que lá no aeroporto Salgado Filho não existe mais táxi aéreo. A única táxi aéreo que tem lá é a Unimed. Tá, com a Fraport lá, então muitos hangares aqueles foram removidos e as empresas fecharam, grandes empresas, Tassu, Angra, Ostra, Táxi Aéreo, tudo fechado, só tem a Unier lá, tá? Operamos desde 1997, 27 anos praticamente consolidados no serviço de transporte aeromédico e executivo. A nossa operação é no Salgado Filho, nós temos um hangar próprio lá, tá? Nós temos 4 aeronaves e 2 helicópteros, tá? Também uma aeronave e um helicóptero estão em Londrina, no aeroporto do governador José Richa, lá em Londrina, no Paraná, porque Londrina é um ponto mais próximo ao centro nevrálgico da aviação no Brasil, que é a região leste, Rio-São Paulo. Então, a gente, quando é um chamado para um avião deslocar para São Paulo, para Belo Horizonte, então é preferível você sair o avião de Londrina que sair de Porto Alegre. Você economiza e a pessoa que está esperando é mais rápido também. Tá? Então, a gente deixa estrategicamente uma aeronave lá, nós temos geralmente um C-90 GTI e um helicóptero, faz a parte de Londrina. E, às vezes, esse helicóptero fica em São Paulo, às vezes em Londrina, para atender realmente a demanda de tráfego. Tá? Nós oferecemos hangaragem também lá em Londrina e aqui em Porto Alegre, de aeronaves, e a nossa operação se estende da América do Sul ao Caribe. Só para ter uma ideia, agora no dia 1º, iniciando o ano de 2024, 1º de janeiro de 2024, fomos buscar um paciente em Lima, no Peru. Tá? Então, a Unier foi para lá, fizemos uma operação, voltamos outro dia, tá? Para não regulamentar também a tripulação, né? E também tivemos 2 operações, uma operação no Caribe, fomos a San Andrés, também no Caribe, buscar um paciente para Porto Alegre, e uma também no Ushuaia. Isso eu estou me lembrando das mais longas, assim, tá? Porque voos para Argentina, Córdoba, Buenos Aires, Punta del Este, sai voos, estou dizendo assim, voos assim mais significativos, de longa distância, né? Que a Unier conseguiu cobrir com suas aeronaves, seus B200 GT lá. Tá? Então, ela começou pequena, começou com uma Unimed Air em São Paulo, mas durou pouco tempo. Tá? Aí a grande transformação que houve foi em 2006, ela foi totalmente reestruturada com a entrada do Dr. Maurício Goldbaum. Ele não é piloto, ele é um médico anestesista, mas ele tem uma grande experiência e um bom gerenciamento e um conhecimento sobre aviação. Inclusive, ele que fez as tratativas todas da compra dessa aeronave nova que nós compramos agora, um B200 GT, tá? B200 modelo 260, né? E ele fez uma aeronave praticamente nova, com 100 e poucas horas de voo, tá? São nossas UTIs, configuramos ela toda para 2 UTIs aeromédicas dentro dela, tá? Então ela já veio configurada,
Tá? E todas as nossas aeronaves e os helicópteros, eles são configurados para executivo ou para aeromédico. Tá? Se o voo é executivo e ele está configurado aeromédico, só tem aquela aeronave lá no hangar, a gente faz a retirada das UTIs, tá? E coloca-se as poltronas, ele fica uma versão executiva. E o contrário da mesma forma também, vice-versa, ele está executivo e transformado em aeromédico. Duas aeronaves nossas, o B200 e o B260, B200/260, são configurados para 2 UTIs, tá? Então, cabem 8 passageiros, tá? E com 2 UTI. Claro, é configurado 8 passageiros na versão executiva. Na versão aeromédica, com o espaço que as 2 UTIs ocupam na lateral direita da aeronave, né? Então já diminui um pouco. Geralmente vai o piloto e o copiloto, sempre vai um médico e uma enfermeira, tá? Que estão sempre de plantão 24 horas na Unier, nós temos plantão de 24 horas, médicos e enfermeiras, porque qualquer eventualidade tem voos que saem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, então tem que ter uma equipe médica lá que possa atender ao chamado. Muitos ficam também, alguns também de sobreaviso, e tem um determinado período de chegar até a empresa também, às vezes, mas estão ou sobreaviso ou estão lá de plantão, tá? Existe até um quarto reservado para o pessoal lá. Tá? Hoje, a Unier congrega o Instituto Unimed e a Unicopmed, sob alinhamento todo da Unimed do Rio Grande do Sul. Tá? Da Unimed do Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa que ela é bem consolidada, porque a Unimed está por trás. Tá? Inclusive, a compra desse avião e tudo foi feito a liberação de verba pela Unicred, tá? que é a entidade de crédito da Unimed. Então, é uma empresa que ela é bem estruturada, ela é bem forte nesse setor, né? Ela é administrada por um conselho gestor da própria Unimed Federação Rio Grande do Sul, tá? E lá no próprio hangar nosso, a gente procura oferecer o melhor conforto para o passageiro ou para aqueles que acompanham algum paciente, né? Então, e nesses pacientes que a gente faz serviço aeromédico, o serviço aeromédico está, inclusive, a gente presta serviço para qualquer associado da Unimed, né, que necessite um transporte. Isso pode ser paciente de 90 anos, como pode ser criança de poucos meses, a gente tem incubadoras também dentro, às vezes tem crianças muito pequenas, né, que necessitam incubadora. Então, a gente tem todo o equipamento necessário para esse tipo de remoção de pacientes. E, na versão executiva, oferecemos todo o conforto necessário para o passageiro, com sala VIP, temos lá com ar-condicionado, Wi-Fi, televisão, tudo que o passageiro necessita. Tá? Os nossos médicos e enfermeiros, né, como eu falei, estão ou de plantão, ou praticamente estão 24 horas a serviço da Unier, tá? Eles têm um treinamento alto nível, um treinamento altamente qualificado, serviço aeromédico, todos eles têm que fazer aqueles cursos, né, que capacitam para esse tipo de serviço. Tá? Os nossos pilotos, apesar uma coisa incrível, as aeronaves Beechcraft, elas não são tipo, elas não são tipo, então, inclusive elas podem voar single pilot, mas nós jamais faríamos um voo single pilot, e apesar de não ter necessidade, de 2 em 2 anos vai uma dupla. Então, esse ano foi uma dupla, outro que vem vai outra. Então, a gente faz o revezamento. De 2 em 2 anos vai uma dupla para Wichita, nos Estados Unidos, fazer o simulador de voo. Não é obrigatório. Agora, com esse B200, é feito em Tampa, se não me engano, na Flórida. Tá? Quem vai fazer esse curso do B200, esse novo, que é um equipamento diferente, é um ProLine, então tem uma série de... Não tem muitas características de performance aviônicas e coisas, ele é um pouco diferente. Então, os pilotos estão habilitados ao B260, desculpa, eles vão para Tampa e os outros vão para Wichita. Então,
Se eu fui esse ano, daqui 2 anos eu vou de novo. Então, aí passa 2 anos, sempre tem está sempre essa rotatividade lá dos nossos pilotos que vão fazer esses cursos lá. Apesar, sabe, que não sendo uma aeronave tipo, tá, não é obrigatório fazer o simulador de voo. Tá? Mas nós, por questões de segurança, a Unimed procura fazer. Tá? Isso é até interessante, porque acho que deve ter sido uma coisa que mudou, né, de um tempo para cá, porque se não me falha a memória, quando eu estava na aviação geral ainda, logo quando a gente se formou, naquelas épocas boas lá, né, eu acho que naquela época o King Air ainda era tipo, porque eu lembro que eu comecei a fazer um ground school e tal, mas você, né, vê como é importante, como a Uniair, né, preza pela segurança de voo e a padronização dos seus tripulantes, né, então ela manda, mesmo não sendo, hoje em dia, não sendo mais tipo né, tendo essa questão de voar em 2 pilotos, é importante levar os seus pilotos para o simulador, e é interessante e, né, louvável que vocês fazem isso, né? E aí, em relação aos cursos, né, que o senhor comentou, que tem alguns cursos diferentes, existe alguma coisa a mais para os pilotos também em relação a fazer um serviço de aeromédico? Existem alguns outros cursos que o piloto faz? Sim, inclusive no nosso PTO, a primeira coisa que eu comecei a fazer quando eu cheguei na Uniair, tá, e tinha uma IS-135 que mudou todo o serviço aeromédico, né, todo o treinamento de serviço aeromédico. Então foi o primeiro, jogar nos peitos, está contigo, aí tu tem que resolver. Nós tínhamos um prazo de praticamente 1 ano para resolver adaptarmos ao novo treinamento aeromédico. Tá? Então, a gente já tinha praticamente uma estrutura e nos adaptamos. E eu creio, pelo que eu fiquei sabendo, que nós somos a primeira empresa a entregar o serviço aeromédico completo para a ANAC. Já terminamos a tarefa pronta, né? Então, inclusive, nosso manual de treinamento tem vários treinamentos relativos aos pilotos, né? Nos treinamentos todos de pilotos, tanto das aeronaves quanto do helicóptero. Então, tem todo esse tipo. Eu, inclusive, também lá dou aula de tráfego, de regulamentos, tá, nacional, tráfego aéreo internacional, PBN e RVCM. Tá? São as outras aulas que são treinamento inicial, algumas são dados por pilotos, nosso lá, outras são dadas por médicos, serviço, como eu estava dizendo, o aeromédico é dado pelo médico, geralmente o nosso piloto-chefe, tá? O nosso médico-chefe, que é o João Carlos, que foi colega da aeronáutica, ele era médico da aeronáutica do 1º do 14 aqui do esquadrão. Tá? E hoje ele trabalha conosco na Uniair. E também o curso, quando nós não temos a pessoa habilitada para dar aquele curso, nós contratamos de fora. Não sei se chegaste a conhecer, ela foi minha colega minha também na Varig, lá, a engenheira Flávia. Ela tinha uns cursos que ela dava para Azul, não, tem um tempo nem tinha, eu acho, para a TAM, para coisa. Ela, quando a Varig fechou, ela começou a dar esse tipo montou uma empresa, tá? A WTT, ela e uma colega minha de turma de engenharia, a Ana. E aí, inclusive, hoje ela está dando um curso lá de cargas, artigos perigosos, lá na Uniair. Tá? Então, como nós não temos essa pessoa qualificada, é contratada uma pessoa de fora também. Tá? Então, então, a gente sempre procura manter os pilotos atualizados da melhor forma, tem uma escala progressiva, né, de cursos. Tá? Então, fulano fez curso hoje, aqui ainda com um ano tem que fazer de novo, não sei o que, porque entrou na empresa, tem um curso inicial, tem um curso disso, tem isso, aquilo lá. Então, é isso que a gente procura sempre manter, praticamente, os pilotos atualizados, né, dessa forma. Hora do cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento. Nex Atlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT Human Development, cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT Human Development, because human performance matters. Sky Medical, inspeções de saúde e perícias médicas. O lugar certo para seu CMA e Curitiba.
E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o Farol de Pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se/Farol de Pouso e escolher com quanto quer contribuir. É assim fácil, sem complicação. Acesse também linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos educacionais à distância já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção para a companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora de volta ao nosso episódio. E em termos dos voos, assim, que nem o senhor já começou, né, contando alguns voos aí, né, por exemplo, eu tenho ido para Lima, né, e outros destinos. Normalmente, como é que são as operações que vocês fazem? Bom, assim, é feito um planejamento todo, cada voo que sai lá é feito um planejamento, né? O pessoal hoje tem aqueles aplicativos lá que tu bota a rota, a distância, o plano de voo hoje está facilitado, pode fazer o plano por telefone, né, pelo celular, então é feito todo esse planejamento antes, né? Esse voo de Lima, por exemplo, ele saiu daqui, foi até, foi até um pedaço na Argentina lá, para reabastecer, e depois seguiu o voo para Lima. Foram 8 horas de voo, 4 até a Argentina, uma cidadezinha lá da Argentina, foi mais 4 até Lima. E no retorno a mesma coisa também. Tá? Então, é feito todo um planejamento. Também o cuidado das tripulações não excederem o número de horas de folga, de horas de trabalho, então não regulamentarem, né? Então, a gente tem todo esse cuidado. Se for o caso, aquela vez que foram para o Caribe lá, foram 2 tripulações, porque ia dar regulamentação, era um voo mais longo, né, um voo mais longo até que Lima, então foram 2 tripulações. Uma, inclusive, ficou em Belém, não era do meu tempo, contava antes, foi em Belém ou Manaus, e depois seguiram Caribe adentro lá. É assim, ó, digamos, essa pessoa que o voo de Lima para Porto Alegre, tá? A Unimed não cobre aquilo lá, tá? A Unier não cobre. A Unier um voo de Lima para Porto Alegre, tá? Ela cobra, no caso, até o hospital mais próximo, tá? E se ela está lá em Lima, ela não é a Unimed que vai cobrir aquilo lá, tá? Então, como é que ela fez o voo? É particular, é pagando. Tá? Então, assim, ó, eu estou aqui um cara no interior do Mato Grosso, tá? Ele é gaúcho, a família aqui do Sul, ele quer vir para Porto Alegre e precisa de uma remoção aeromédica. A Unier vai dizer para ele, olha, nós vamos levar até Campo Grande, ou Cuiabá, um centro grande que possa atender essa reivindicação que ele pediu, né? Porque a gente vê que o centro, um centro grande, o hospital, tem condições de atendê-lo. Não, mas eu não quero, eu quero ir para Porto Alegre. Bom, aí é particular, aí ele paga. Tá? Então, a gente atende, porque a obrigação é levar até um centro mais próximo, né? Porque tenha aquele recurso para que possa ser atendido. Então, assim vai, é feito o transporte aeromédico. Ele é bem complexo, assim, né? Não é complexo, é simples, mas ele precisa, para uma pessoa solicitar um transporte aeromédico, precisa de uma série de passos a serem seguidos, né? Não adianta eu trazer uma pessoa de São Paulo para Porto Alegre se não tem vaga no hospital aqui. Aí eu vou deixar a pessoa lá dentro do hangar, dentro do avião. Tá? Então a gente chama-se bed to bed, cama a cama. Quando ela vai sair de lá, ou até do interior, vem numa ambulância, chega no avião, e ela já tem certeza que quando ela decolar, ela vai chegar aqui no hangar nosso e uma ambulância vai levá-la para o hospital onde está estabelecido, onde foi agendado para ela, digamos assim, né? Então, isso aí tudo faz parte da triagem, né?
vejo qual é a prioridade que ela tem, se realmente cobra ou não cobra, então é feito tudo isso aí. Depois, na própria operação aeromédica, o Centro de Controle Operacional, tá, que é o Centro de Controle de Voo, ele vai ver as condições, nós tem um voo lá para Jabuticabal, lá não sei para onde, lá, Brejinho de Nazaré, que nem eu dava aqueles exemplos lá na PUC, lá, eu dava para Brejinho de Nazaré. Bom, o CCV tem que olhar, a pista tem condições, como é que estão as condições meteorológicas iniciais, porque depois os pilotos vão consultar. Ela já falou com o guarda-campo de lá, o aeródromo opera de dia, então já dá uns dados preliminares para a equipe de pilotos que vão fazer aquele voo, porque eu não posso sair de lá com uma pistinha pequena, 250 metros, não dá. Então a pista tem barro, está chovendo, então tem que ver todas essas condições, né, o CCV, para que o voo se realize. E com isso também, quando é feito o atendimento, é passado para o comercial. O comercial tem que estipular, tem que dizer, um voo de Dubai de B200 para Porto Alegre, vai sair tanto. E o comercial, ele tem aquela regulamentação de horas, de quilometragem, né, de um ponto a outro. Então, o voo é tanto. Então, são feitas várias verificações, né, para que a pessoa também, não, o voo está muito caro, não quero fazer, muito bem, eu vou aceitar o voo, então pode dar prosseguimento às etapas operacionais. Então, é feito tudo isso aí para ele também, né. Então, o comercial é que geralmente é a mola que vai dizer se o voo sai ou não sai, né, que calcula, faz todos os cálculos lá para lá. E aí, depois de tudo isso acertado, antes da aeronave sair, é feito um briefing, inclusive lá na nossa sala de operações lá, tá? Entra o piloto, tá? Os pilotos, dois, a tripulação, vai a equipe médica, vai um médico e um enfermeiro, tá? E o pessoal do próprio CCV, né? Que leva aquelas fichas do pessoal assinar, aqueles briefing todo lá, e o pessoal de manutenção, para confirmar que está tudo ok. Aí, feito isso aí, já estava configurado o equipamento, né? Praticamente, quando é feito o briefing, já está tudo pronto para decolagem. Sair do briefing já vai direto para o avião. Qual vai o B200, vai o C90, o SE, vai ser o helicóptero, né? Tudo isso já está praticamente planejado, tá? Como eu falei também, o helicóptero, ele também é configurado da mesma forma. O helicóptero cabe uma UTIzinha lá, tá? Uma maca, tá? Aliás, eu acho que não é UTI, né? O helicóptero nem teria lugar, ele é tirado um banco, ele cabe uma maca lá, tá? E os outros aviões são configurados para executivo, então, como eu falei, né? E a configuração de UTIs, de 2 UTIs no B200, B260, e uma UTI no C90 e no GTI. Como uma prioridade, como uma UTI somente, né? Como UTI somente. E dentro daquela configuração, que se ele estava configurado executivo, ele vai ser reconfigurado para aeromédico, estava configurado para aeromédico, vai ser reconfigurado para executivo. E assim, mais ou menos... Demora muito para fazer essa troca? Olha, não, a gente procura fazer tudo dentro do padrão, né? Às vezes o nosso diretor de operações que fala sempre que uma vez estava em São Paulo, aí um piloto perguntou quanto tempo você demora para fazer a configuração aeromédica? Aí o nosso piloto falou, então de uma hora e meia, né? Aí o cara, faço em 30 minutos. Só imagino que configuração não deve ter saído aí, né? Então, o troço tem que ser muito bem feito, muito planejado, né? Para depois, tu tá em voo, saiu, não dá problema, né? Então, tem que ser tudo bem configurado. Inclusive, as nossas macas são chanfradas, né? Para poder, ela tem, inclusive, tem até um tipo de tu entrou com a aeronave, com a maca na porta da aeronave, ela tem que fazer uma volta. Ela tem que se configurar para ficar na horizontal, alinhada com a aeronave.
e aí ela entra perpendicular e vai ter que ser alinhada. Então, tudo isso é calculado. Com o nosso engenheiro de manutenção lá, o Abreu, ele fizeram, o Dr. Maurício, quando foram aos Estados Unidos, desde das primeiras aeronaves, elas têm aquela chanfra, tudo, tem um tipo de um elevador que a aeronave que eles conseguem fazer. Imagina fazer um trabalho desses com uma pessoa idosa, em estado às vezes terminal quase, e um troço que não é, que é improvisado, a pessoa pode cair, sei lá. Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada, muito bem feita, né, de forma a cair com segurança, né, e conforto para quem está sendo o paciente. Também fazemos órgãos. Órgãos isso, a gente tem prioridade sempre no transporte de órgãos, né, e tem feito bastante voos desse tipo aí. Eu ia complementar agora, né, que são duas áreas que seguem muitos protocolos, né, bem escritos, né, e como o senhor falou, né, o procedimento, né, tanto na aviação quanto na área da medicina, você ter o procedimento e seguir o procedimento com muita cautela é muito importante, né, então imagina nessas situações que fazer uma configuração dessa, né, impacta tanto na segurança, pode impactar na segurança do voo, quanto na segurança e conforto do paciente, do passageiro ali que é um paciente que está numa situação, né, de necessidade de remoção, né, de transporte aeromédico, né. Mas é muito interessante. E como é que funcionam esses transplantes, transportes de órgãos para transplante? Tem toda uma equipe, inclusive, tu sabes que entra ali no aeroporto lá, é uma escolta bem significativa da polícia, né? Quando vem o transporte de órgãos, né? E eles aguardam ali na entrada do portão 8, acho. Então sai aquela escolta lá para... É um protocolo bem específico, né? Essa parte de segurança de voo, essa parte de transplante de órgãos lá. É bem característico lá. Aí no Rio Grande do Sul, vocês têm que fazer, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, eu sei que quem faz, vamos dizer, a última milha do transporte de órgãos, normalmente é a Polícia Militar, né? Especialmente por meio do Águia, do grupamento Águia aqui em São Paulo. Aí no Rio Grande do Sul, vocês têm que fazer alguma coordenação com a Brigada Militar de vocês? Sim. Inclusive, a Brigada já vai estar sabendo a hora que o avião vai chegar, né? É a Polícia Civil que faz. Então, já vai estar sabendo a hora que a aeronave vai chegar, que aquela ambulância está transplantando órgãos, eles vão abrindo caminho, tudo no trânsito, né? Para quanto mais rápido chegar no hospital, melhor. Porque tem determinados órgãos que têm um tempo de validade, né? Principalmente coração. Então, isso aí é uma prioridade total lá. Inclusive, falar em prioridade, o aeroporto Salgado Filho, ele teve um tempo aí atrás, cerca de meio ano atrás, ele fechava praticamente todas as noites, tá? Era uma operação em obras ali, da meia-noite até as 5, 6 horas da manhã, o aeroporto era fechado. E aí, nós fomos lá na base aérea, eu e o nosso diretor-presidente, Dr. Maurício, fomos falar com o brigadeiro, para que, no caso das nossas aeronaves, no caso de em serviço aeromédico, tá, pudessem utilizar a pista de Canoas. Aí, com certeza, não teve problema nenhum pelo Brigadeiro Ribeiro, na época, que até agora saiu do 5º Comando, e ele prontamente se prontificou, o Lime Silva, que era o subcomandante da base. Então, só pediram uma antecedência de 1 hora, que nós, claro que o CCV ia ficar sabendo, às 3 horas da manhã, vai chegar um avião, a gente entrava em contato com o diretor, com o oficial de operações, né, o OPO, já entrava em contato lá com o brigadeiro e tudo, alertando que ia posar uma aeronave civil na base aérea de Canoas, tá? Aí a aeronave ficaria ali, aguardando o pôr do sol, aguardando a liberação da pista de Porto Alegre, aí decolava para cá. Mas só transportando órgãos ou, no caso, paciente. Digamos que a aeronave saiu uma missão aeromédica, largou o médico lá na cidade tal, e na cidade tal retorna a Porto Alegre vazia, não. Apesar de ser considerado um voo aeromédico, retorno, mas não é... O acordo
foi para que somente a aeronave com paciente ou com órgãos pudesse fazer o retorno na base aérea de Canoas. Porque mais resiste é um aeródromo militar, a gente sabe como é que é, né? É uma exceção aberta para nós, ó. Essas coisas são boas, né? Que a gente vê que existem várias partes envolvidas para tentar fazer esse tipo de operação. Sim. A gente tem um caso parecido, né, que a gente tenta lá em Blumenau. A gente sempre fica pensando nisso, como é que vai ser quando o aeroporto finalmente tiver o balizamento noturno, por exemplo, né? Sim. Às vezes, né, poder fazer uma operação dessa após o pôr do sol, né, nesses aeroportos fica complicado. A gente, na época do Covid lá, a gente sempre ficava pensando nisso, né? Imagina quantas remoções que poderiam ter sido feitas se tivesse, né, uma operação noturna, e essas alternativas, né, e Claro. exceções para usar um aeródromo militar ajudam muito nesse sentido, né? Tu sabes que na época da Covid, praticamente as nossas aeronaves estavam todas em Manaus. Ela tinha uma demanda tão grande lá, que as aeronaves da União praticamente estavam todas em Manaus lá. Essa era uma das perguntas que eu tinha aqui na pauta pra gente perguntar, professor. Como é que foi, assim, eu sei que foi antes da tua época, mas se tem algumas curiosidades ou algumas coisas que o próprio comandante Valdir passou para ti de como foi, porque deve ser uma pergunta recorrente, né, de quais foram as dificuldades que vocês encontraram nessa época. Realmente foi uma época, eu não estava na Unier nessa época, mas o pessoal comenta lá, os pilotos que voaram naquela época lá, foi uma operação gigantesca, assim, né, do pessoal atender todos aqueles voos que saíam lá de Manaus, né, da região norte, mas com certeza foi feito tudo a seu devido tempo com sucesso nas operações. Só que os pilotos voavam calor, né? Apesar do avião precisar uma voa com aquela roupa de astronauta, e tu estava transportando uma pessoa ali, tu não sabia naquela época que não tinha vacina, não tinha nada. Se o vírus é transmissor, não é transmissor, se eu vou pegar vírus, eu vou pegar vírus. Então era tudo feito. Os caras voavam praticamente com a roupa da NASA ali, né? E os caras saíam, tinha um macacão da Unier, né? Todo voo aeromédico é feito com macacão, tá? E o voo executivo é feito socialmente, gravata, berimbela, calça de linha, calça social, camisa branca, tudo. Mas o voo aeromédico é sempre, porque ele tem que trabalhar, às vezes tem que ajudar na maca, se ele ajuda na maca, ajuda a colocar na ambulância, então fica mais à vontade. E além daquele macacão, o cara tinha que revestir aquela roupa toda branca, e esse que foi um horror, né? Os pilotos, foi um horror, assim, o desconforto com aquela roupa que ele trouxe nesse tipo de operação lá. Mas, graças a Deus, tudo resolvido lá, a Covid baixou, as vacinas vieram e a Covid baixou. Então, e mais alguma outra situação assim que seja inusitada no dia a dia, alguma outra curiosidade assim que você pudesse compartilhar com a gente? Olha, como tu falaste agora em Blumenau, seguido nós temos voo para Blumenau. Tem algumas empresas aqui do Rio Grande do Sul que já tem praticamente um tipo de um contrato com a Unimed, né? Isso é contrato direto. A Unimed, as empresas executivas aqui, né? Aqui em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, eles fazem muitos voos para São Paulo, para o interior do estado, tem uma loja que tem uma grande distribuidora de eletrodomésticos e móveis e tudo, então está quase toda semana de 2, 3 voos dele aqui para o estado. Então, como tu falaste agora de Blumenau, eu achei interessante, porque Blumenau, seguido nós temos voos para lá e não tem balizamento, né? Mas, apesar de ser meio um paliteiro ali em volta de Blumenau, e às vezes assim tu vais num determinado período de tempo e o aeronave fica digamos assim, na pista, fica ali no aeroporto aguardando, e às vezes atrasa o voo, a ambulância que vai sair do hospital para levar lá para a pista, porque às vezes o paciente teve uma recaída, não ficou bem, aí você tem que aguardar mais um pouco, e a gente tem que fazer tudo isso cronometrado, até com tempo de
de regulamentação dos pilotos, né? E pôr do sol também. Então, às vezes temos pouco tempo para espera, então a ambulância vai demorar, o cara regulamentou, aí o coitado do piloto, do paciente fica lá. Então, tudo é planejado num determinado tempo. Se o paciente está mal, tá? E tu não vai sair de tarde, deixa ele no hospital e sai no outro dia, tá? Que tu tem mais tempo, porque digamos, um voo 4, 5 horas da tarde para ir até Blumenau e buscar um paciente, e o paciente não está ele não está na pista, ele está lá no hospital, aí ele tem que fazer aquele percurso de ambulância. Então tem todo esse planejamento. E uma curiosidade que nós já temos agora 2 meninas que vão conosco lá, tá? Então, temos duas meninas que estão voando com a gente já nos aviões. Helicóptero não temos ainda, tá? Então, temos 2, a Natasha e a Márcia. A Márcia voava na Azul Conecta, tá? E está lá com a gente lá. E tem uma colega da PUC que trabalha no CCV, a Olivia, foi minha aluna lá na PUC também, e está lá no CCV. Ele está terminando o curso lá de ciências aeronáuticas, mas é a nossa... E temos o piloto, o gerente de segurança operacional, de SGSO, é formado na PUC também. O Lucas Borges, tá? Ele estava na Azul, voava TR, aí ele pediu as contas, foi voar na Unier também, lá, com a gente lá. Tá? E tinha um outro piloto também da PUC, o Muskov, não sei se é do teu tempo, tá? Não, mas ela é PUC, era comandante lá também conosco lá. Então tem a ciência aeronáutica lá tá atuando lá a faca, tá atuando lá na maneira. Você imagina, né? Então hoje vocês têm 4 aviões, 4 King Air, né? Sim. 2 C-90, um B-200 e um B-260, que é esse novo, né? Sim. E 2 helicópteros Esquilo, é isso? Isso. Então, a HB350 B2. B2. E esses Esquilo B2, eles são monomotor, é isso? São monomotor. Eu opero só visual. Opera só visual. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Então a gente deixa para determinado tipo de operações, assim, né? Então, que vai ser durante o dia, voo executivo, tem muito voo que sai para Canela, Gramado, tá? Então o pessoal vai para a Serra. Então, vai tranquilo. Tanto na versão de avião ou de helicóptero, quantos passageiros, especialmente para executivo, né? Na operação do executivo, quais são as opções de assento, por exemplo, do C-90 para o B-200? Quantos assentos que... O C-90, o GTI dá 6 lugares. 6 lugares. E o B-200, 8. Olha só. E o helicóptero dão 5 lugares mais o piloto. São 4 atrás, do lado esquerdo, né? O banco na frente e o piloto. Ali é o melhor assento, né? Para ver a operação. Melhor visibilidade, tudo. Tem coisas interessantes. Tem pedidos de casamento a bordo do helicóptero, né? Aí, o cara leva agora ele veio, ó. E aí ele faz aí o piloto diminui o som lá e ele faz o pedido de casamento lá com a guria. Tem coisas interessantes que acontecem lá, né? Imagina, hein? Deve ser legal. Eu tô gostando de ver que o senhor tá bem motivado, tá feliz, tá radiante, como sempre. Também, graças a Deus, que bacana. A gente conta muita gente conhecida, né? No meio da aviação. Seguidos, tem muitos agentes da ANAC, funcionários da ANAC, que foram meus alunos na PUC. Então, às vezes, eles vão fazer umas inspeções de rampa ali naqueles hangares, aí eu vou lá tomar café com ele antes. Aí enche a Unier de ANAC, que esse cara com aquele... a Unier está sendo auditada pela ANAC lá. Não, ninguém for tomar cafezinho comigo lá. E mesmo se fosse, também não ia ter problema nenhum. A gente procura bater tudo certinho lá. Henrique... Isso tem me ajudado bastante. Tem muitas dúvidas que eu tenho, eu sempre peço aqui para a nossa turma aqui da ANAC. O Helms, que foi da primeira turma, marido da professora Aline de inglês, Henrique Helms. Ele é o chefe aqui da ANAC. Tem o Santi, tem o Vidal, tem uma turma legal de pessoal aí conosco, o Brandão. Então, sempre, às vezes, eu recuo a gorizada lá. E assim a gente vai constituindo o nosso trabalho, né, de
de operações lá. Eu sempre Sim. gostei dessa parte de operações, né, de voo e coisa, essa parte não vou dizer que eu gostava de programa, mas agora acabei gostando da burocracia. E lecionar, né? Lecionar, nós estamos lecionando lá também com eles, lá, dando atualização dos pilotos lá. A gente, uma coisa que a gente gosta também, né? E essa parte de papelada, querendo ou não, né, que nem a gente sabe que faz parte da espinha dorsal do trabalho, né? Tem que estar escrito, tem que estar no papel, tem que fazer. E essa parte de lecionar, bom, a gente sabe, né, que o senhor sempre foi bastante entusiasmado, e a gente, nós aqui estamos em 3 pessoas que gostam de fazer isso, né? O Henrique também dá bastante aula, tanto no inglês quanto no preparatório. Ele dá umas aulas parecidas com as tuas aí, Elones, também, de regulamento. Eu quero dizer o seguinte, também, eu estou dando aula particular em casa. Ah, é? Então, eu leciono. Precisar saber de alguém que precisa de algumas aulas de TAI. Esses tempos, eu lecionei para um colega nosso, lá da PUC, que ele é comandante da TAM, e ele foi para Atlas. Então, ele pediu, pai, nós pode me dar umas aulas? Estava meio atarefado lá. Ele disse, não, pode me dar umas aulas, vamos lá. Aí, era de TAI, né? Interpretação de carta, JEP, esse negócio tudo lá. E aí, ele foi, passou, legal, foi. Pai, nós agradeceu lá, tudo lá. Com certeza. O Henrique, alguma coisa que tu queria ainda perguntar, Henrique? Não, eu acho que a gente cobriu bastante, inclusive as dúvidas que eu tinha já foram respondidas ao longo das respostas do professor e das perguntas que você fez. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por estar aqui, por trazer esses insights para o pessoal que não conhece tanto, né, especialmente a parte do aeromédico, que é uma parte especializada de um setor que já não é muito conhecido, que é o táxi aéreo aqui no Brasil, né, já não é muito popular. Sim. Então, eu acho que trouxe uma grande visão, um grande panorama para quem está considerando uma possibilidade de carreira no futuro e está trabalhando com o senhor aí no Rio Grande do Sul. Tá? Eu queria agradecer também ao Félix, a você que chegou aqui até o final com a gente no nosso episódio. Deixa o seu like, curta, compartilha, comenta, fala o que você achou. Se você quer que a gente faça uma parte 3 com o professor Elones, quem sabe, não sei. Mas queria também mandar nosso agradecimento, nosso reconhecimento dos nossos parceiros aqui, a Hangar 33, a Realizar, a FCT Human Development e ao FP Aviation, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Eu também agradeço por poder estar aqui com vocês aí, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, que não é grande coisa lá sobre a Unier. Se o Valdir estivesse aqui, ele poderia ter falado bem melhor do que eu, né? O Valdir já está há bastante tempo lá, já é veterano na casa, e felizmente ele teve que, não pôde participar, está voando, mas quer dizer que para mim foi, que eu pude transmitir, foi um pouco do conhecimento que eu tenho lá, e é um grande prazer ter compartilhado contigo, Henrique, também com o Félix, também com o Pigato, que esteve aqui só para me dar um alô. E quer dizer que eu fico sempre à disposição, que precisar, e a gente está na mão aí. Tá? Professor, o pouco que o senhor passou tem um valor imensurável. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Professor, uma alegria imensa, só para dar um abraço aí. Né? Muito obrigado por fazer esse trabalho, participar da Unier, né? Essa operação bonita aí que vocês estão fazendo, com esses 6 aeronaves aí, incluindo esses voos e essas coisas diferentes. A gente conseguiu imaginar como é que é uma operação para ir até Lima, sabe? Como é que é voar o King Air e saber um pouquinho dos bastidores das bases de vocês. Tá bom? Valeu, Henrique. Valeu, professor Elones. Tchau. Valeu, tchau, gente. Um abraço. Intercom Lama 0, Gol 5629.